Boa tarde, uma excelente segunda-feira a todos. No programa de hoje vamos falar sobre câncer no colo do útero, que é o terceiro tumor mais frequente na população feminina. Vamos saber as causas, o tratamento e como prevenir a doença. E para falar sobre isso, nós recebemos a doutora Mariana Hala, que é ginecologista. Boa tarde, doutora. Ana, tudo bem? Boa tarde, Sheila. E conosco nós temos a Sheila também, a nossa companheira de todos os dias, né, Sheila? Boa tarde a todos. E se você quiser ligar, sugerir, participar, acesse o facebook.com/vocêmulhertv ou se não, mande um e-mail para vocêmulher@r7.com. Isso aí. E ainda no programa, nós vamos falar sobre ciúme, obsessão, mudança brusca de comportamento, como se livrar dos ataques de fúria. E conosco nós vamos receber a Sabrina, Sheila. Ela viveu isso na pele, teve crises e vai contar um pouquinho como tudo isso passou e superou. Mas isso é daqui a pouquinho. Agora nós vamos à matéria sobre o câncer do colo do útero e já voltamos conversando com a doutora Mariana. Doença que modifica as células do órgão que envolve a vida. Doença que pode ser evitada com exames de rotina. Esse é um paralelo que não parece falar do mesmo diagnóstico. Algo sério que poderia ser evitado por algo simples. Eu acho que eu me negligenciei, porque na realidade eu poderia ter parado e falar, é um tempo meu, eu vou me cuidar. Rita tem 60 anos e luta contra o câncer do colo do útero. Quando descobriu a doença, ela estava há 8 anos sem fazer o Papa Nicolau. Eu achei que estava com uma cólica de rim. Eu tive um pequeno sangramento. Com esse pequeno sangramento, eu falei, nossa, a pedra andou. Então vamos para o hospital. Fomos para o hospital. E eles acharam que deviam fazer outros exames. Aí fiz uma tomografia. E na tomografia acusava já. Rita lembra emocionada que poderia ter evitado o câncer com exames preventivos, como o Papa Nicolau. É muito importante se cuidar. É muito importante você prevenir. Uma coisa que eu não respeitei foi a minha vida. Eu não cuidei de mim. Eu não lembrei que eu existia. Muitas mulheres deixam a saúde de lado. Com Maria também foi assim. A última visita dela ao ginecologista foi há 13 anos. Algumas não sabem o que é ou nunca fizeram o Papa Nicolau. Estima-se que mais ou menos 10 a 15% das brasileiras nunca tenham feito um exame de Papa Nicolau. Deu o resultado, né? Eu estava com câncer. Tirei o útero, tirei as trompas, o ovário. O câncer teve origem no colo do útero. Eu fiz a radioterapia, 28 dias. Depois que terminou o tratamento, dali 3 meses você faz todos os exames, depois passou para 6 em 6 meses e depois de 5 anos que você faz cirurgia, aí é uma vez por ano. De tanto sofrimento, ela tirou uma lição. E no ginecologista, que muitas mulheres assim não vão, né? E fazer o Papa Nicolau. Segundo o INCA, o câncer no colo do útero está em 2º lugar no ranking do mais frequentes nas brasileiras, perdendo apenas para o câncer de mama. É o câncer mais fácil de ser detectado, por isso a importância do exame preventivo. Fique ligado e saiba mais como se prevenir e cuidar da saúde no programa Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher, um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe! Você pode participar também pelo telefone, 5644-5210. Então vamos lá, doutora. O que é o câncer do colo do útero, então? Esse tão temido pelas mulheres, né? Com certeza, Ana. Bom, o câncer do colo do útero é um tipo de câncer que acomete as células do colo uterino e pode ser desenvolvido principalmente pelas infecções pelo HPV.
Então essa é a principal causa. E aí ele pode ser de 2 tipos principais, que é o escamoso, o epidermoide, e o que dá no epitélio glandular, que é o adenocarcinoma, que é uma porcentagem bem menor dos cânceres de colo do útero. É um câncer ainda que chama muito a nossa atenção, porque tem uma incidência ainda muito alta e ainda está matando muito de nós mulheres. Apesar de em pleno século XXI que nós estamos, ainda tem uma incidência alta e é um câncer altamente, a gente consegue assim fazer uma prevenção, então a gente poderia fazer com o Papa Nicolau corretamente, a gente consegue fazer essa prevenção de forma muito positiva. E é aí que o médico tem que atuar e a gente na mídia fazer bastante propaganda para que essas mulheres vão fazer o Papa Nicolau. Por que a senhora acha que é tão difícil da mulher? Ela só chega no consultório quando já se manifestou, já teve alguma causa, algum sintoma, né? Isso é um fato que realmente acontece e a gente sabe que se a maioria das mulheres fizesse direitinho o Papa Nicolau na frequência que é estipulado, a gente conseguiria... Então, a frequência acontece da seguinte forma, Ana. A mulher, depois que começou a vida sexual, em torno de 3 anos depois do início, ou aos 21 anos de idade, né? Para início. E aí, esse exame deve ser feito no início a cada ano, e depois de 3 exames normais, ela pode passar a fazer a cada 3 anos. Mas a gente pede que essa mulher todo ano vá no ginecologista, para ela olhar, para o ginecologista olhar a vulva, olhar o colo do útero e aí ver as possíveis lesões causadas pelo HPV, que são as lesões que podem levar depois ao câncer do colo do útero. Deixa eu só perguntar uma coisinha, Sheila. Quais são essas causas? Quando a senhora falou em causas, quais são? Quais seriam? Então, as principais causas, a primeira causa envolvida é a infecção pelo HPV. Então, esse é um vírus, o vírus papiloma humano, que tem uma incidência muito alta entre nós mulheres. Então, a gente sabe que até 80% de nós pode estar contaminada pelo HPV. E ele pode ser transitório. Então, mesmo sabendo que tem essa incidência tão alta, ele pode estar infectando uma mulher num determinado momento da vida dela e depois de 1 ano e meio ele desaparece. Porque o próprio sistema imunológico dessa mulher vai combatê-lo. Então, isso é bastante interessante. E aí, essa é a principal causa. Outras causas, a gente fala em promiscuidade, em múltiplos parceiros sexuais sem proteção. Isso também pode. Outro fator que a gente insiste bastante é o cigarro. Então, isso pode, sim, acabar com a imunidade da mulher e aí ela ter uma chance maior para desenvolvimento do câncer do colo. Eu li que o cigarro... Entre todas essas causas, ele é o pior. O problema do cigarro, além de fazer as alterações celulares, é a queda da imunidade. Então, como eu disse, se o HPV é o principal causador, a gente sabe que ele está frequente, ele tem uma frequência de até 99% no câncer do colo, você eliminando o vírus, você tem uma chance maior de não ter a doença, né? E aí, quando você tem o cigarro, você tem uma piora no seu combate a esse vírus, né? No seu sistema de defesa mesmo. Essa é a importância. Doutora Mariana, por exemplo, a pessoa que está sendo vítima desse câncer, ela só percebe quando é feito o exame ou tem alguns sintomas que a pessoa pode perceber? Tem, Sheila, tem sim. É assim, a mulher, idealmente, como eu disse, visitar o ginecologista anualmente, né? Mas ela pode ter sangramentos irregulares, sangramentos depois da relação sexual, isso ela pode acontecer. E ela pode ter dor, às vezes até a gente fala de uma massa palpável na vagina, mas aí são casos muito avançados, a gente não quer pegar nesse estágio, né? A gente quer pegar no estágio inicial, até porque é um câncer altamente curável. Hoje a gente sabe que assim, chega a quase 100% desde que pego no começo. Então é aí que entra o fator ginecologista como procurando a causa da doença já no início dela, né? Doutora, existe uma idade, mesmo ela já começando com a vida dela ativa, né? Isso. Tem uma idade mais frequente que a senhora costumou já perceber, né? Pelas pacientes. O que acontece é assim, idealmente, tem uma incidência maior sim após os 25 anos.
E a gente sabe que é um câncer que leva em torno de 10 anos para se manifestar. Então, se essa mulher fizer os exames de rotina dela, como eu havia dito, a gente tem uma chance sim de cura. E aí, no caso de mulheres acima dos 30 anos, a gente já preconiza hoje em dia a coleta do HPV, a pesquisa do HPV. Né? Porque dá para saber, então, aquela mulher, ela teve contato com o HPV, a gente sabe que é um colo que tem que ser melhor observado. Né? Mesmo sabendo que 80% da população pode ter o HPV e não significar doença alguma, isso é um fator muito importante, porque muitas mulheres às vezes fazem o exame e falam, meu Deus, eu estou com HPV. E agora, né, eu tenho câncer? Não, você não tem câncer, você tem um vírus que é bastante prevalente, mas que em 1 ano e meio ele vai desaparecer sozinho, sem precisar de tratamento. Isso quando tem apenas o vírus, sem a lesão causada por ele. Agora, se ela tem as lesões, aí sim ela precisa de tratamento, que são lesões precursoras do câncer. Né? E como saber, doutora, saber se o câncer já se espalhou e passou além do útero? Então, mais uma vez, volta ao exame ginecológico, né? Então, ela fez o Papa Nicolau, ela fez a colposcopia, ela fez o exame de toque, isso a gente vai avaliar. Se tiver realmente uma extensão maior, a gente fala já em metástase, isso pode acontecer. Mas essa é aquela mulher que realmente não se cuidou, que não foi atrás de ajuda. O sinal do sangramento já é um? O sangramento é um, né? Sinal grande. Pode ter odor, ela pode cursar com dor local também, dor após a relação, ou mesmo sangramento após a relação. Então, todos esses sintomas têm que ser bem avaliados. Mas né? Quando a senhora fala de sangramento, é uma quantidade... Às vezes não, Ana, às vezes não. Às vezes é um pequeno sangramento que ela não estava contando. Então, por isso a importância de fazer os exames de rotina, né? E falando em exame, a gente até comentava no intervalo, né? Que o que a gente está fazendo aqui é uma ajuda... Não, mas nada substitui a consulta dela, né? Um profissional de confiança dela. A gente está aqui mais orientando, né? Tirando algumas dúvidas, mas nada substitui a consulta, né? Com certeza. Então vamos lá. Você tem alguma, Sheila, quer fazer? Sim, eu tenho. A Mariana, ela está perguntando sobre a vacina. Inclusive, ela fala assim, a vacina dispensa o Papa Nicolau? É uma ótima pergunta, Sheila. A vacina não dispensa o Papa Nicolau. A vacina ela está aqui com a gente desde 2006. A gente tem hoje 2 tipos principais de vacina. Uma pega os 4 principais vírus, aqueles que causam as verrugas, mais conhecido como crista de galo, aquelas verrugas que exteriorizam por fora da vulva. E as lesões, e o vírus também que causam as lesões que vão levar ao câncer de colo. E a outra apenas os vírus que são responsáveis pelo câncer do colo. Então, são 2 tipos. São 3 doses. Hoje a gente tem, felizmente, pelo Ministério da Saúde, para meninas de 9 a 13 anos, mas é sabido que essa vacina foi desenvolvida para mulheres de 9 a 26 anos e temos muitos estudos mostrando que os meninos também devem ser vacinados e mulheres fora dessa faixa etária. Então, às vezes a gente vê, eu mesmo vejo muito no meu consultório, aquela moça de 50 anos que está trocando de namorado e está com vida sexual ativa e às vezes tem mais de um parceiro, ela é um grupo de risco. E a gente sabe que a incidência de câncer nessas mulheres também tá voltando a surgir, não só naquelas de 30 anos, por causa dessa coisa dos múltiplos parceiros. Então, é aquela mulher que já tem 50 anos, mas que separou e que está namorando e é dona da própria vida, do próprio negócio e ela quer continuar curtindo a vida dela. Então, essa também tem que ser vacinada. E aí, agora, a gente falando assim um pouquinho da vacina, né? Tem essa disponibilidade para essas meninas, mas a gente continua orientando que todas essas mulheres e meninos também sejam vacinados. Porém, Sheila, a vacina não vai substituir o Papa Nicolau. Tá? O Papa Nicolau tem que continuar sendo feito anualmente. A gente sabe, o Ministério da Saúde fala que depois de 2 exames normais pode ser feito a cada 3 anos, mas o que a gente fala para a maioria das mulheres é uma vez ao ano, vai ao gineco, não custa colher o Papa Nicolau. É um exame indolor, né, Sheila? Então, tem que ser feito e evita, assim, esse câncer. E é uma que vez também, É né? uma Por vez ano. ao ano, poxa vida, né? Não é uma coisa que vai custar tanto assim na vida dela. Só que ainda hoje existem mulheres que não procuram, então é importante procurar. Exatamente. E a vacina, são quantas doses? É uma? Perfeito, são 3 doses. São 3. Tá? As 2 são 3 doses.
A vacina normalmente ela é feita no intervalo, uma agora, depois de 2 meses e depois de 6 meses. No Ministério da Saúde, que é aquela que a gente está conseguindo pelo SUS, para essas meninas de 9 a 13 anos, eles estão aplicando no intervalo uma agora, outra daqui a 6 meses, outra daqui a 5 anos. Que é um intervalo diferente daquele preconizado pela doença, mas é um intervalo que é usado no Canadá, por exemplo, que é o sistema OPAS, que tem uma resposta imunológica também muito boa. Então, são 3 doses. Então, a pessoa ela pode estar procurando um posto e se formando. Pode. E deve. particular também. Também, particular também. Hoje a vacina, as 3 doses saem em torno de R$1.000, mas assim, se você pensar, é uma imunidade duradoura, e aí vale a pena para tentar fazer essa prevenção, de uma doença tão grave, que ainda atinge tantas mulheres, né? Importante, né? Não, e a gente até viu na matéria, né? Uma mulher falando, eu não me amei, né? Eu não me respeitei. Sim. Então, não tem como. A gente vê que tem acesso, né? Tem. Então, tem. É a gente parar mesmo para se cuidar, né? Eu acho que mexe num aspecto psicológico muito forte. Então, às vezes, aquela mulher que realmente não se amou, se você imaginar que o útero é o órgão que traz a vida, então, e que está muito envolvido com vida, com sexualidade, eu acho que algumas mulheres levam essa tristeza para esse local. Então, ela não quer examinar, ela não quer saber se ela tem alguma coisa errada lá. E, infelizmente, eu vejo isso e aí, às vezes, a gente pega, na maioria dos casos, dá para curar, mas em outros já não dá mais. Né? E uma vez diagnosticado que ela está com o útero comprometido. Isso no começo ainda tem tratamento? Tem, né? Tem vários estádios da doença. Tem as lesões precursoras e tem as lesões que a gente fala que já são lesões cancerosas propriamente ditas. São os 4 estádios, 1, 2, 3, 4. Nas lesões precursoras tem tratamento sim, às vezes apenas cauterização, em alguns casos a gente faz a conização, que é quando se retira só um pedaço do colo uterino, e nesses casos essa mulher vai poder ter filhos, vai poder continuar com o útero. Agora, se é uma doença no estágio mais avançado, aí não tem o que fazer, né? Ela acaba tendo que retirar esse útero e aí ela não pode mais ter filhos, e aí o tratamento segue, às vezes com radioterapia. Mas, doutora, no caso, no princípio, no comecinho, ela consegue tratar e ainda engravidar? Consegue. Se for uma lesão in situ, que é quando a gente diz uma lesão local, a gente pode fazer o tratamento sim, mas essa mulher vai acabar evoluindo para uma esterectomia, que é a retirada do útero. Agora, vamos supor que essa mulher é uma menina nova, tem lá os seus 30 anos de idade, não teve nenhum filho, é o sonho da vida dela ser mãe. Ela até pode ter esse filho o mais rápido possível e aí depois, inevitavelmente, ela vai acabar partindo para uma esterectomia. Porque a lesão pode progredir, né, Fátima? E aí não vale a pena correr esse risco. Entendi. Desculpa. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui da Carolina. Ela diz que teve que remover o útero por algum problema. E ela diz assim, a pessoa que não tem o útero, ela também pode correr o risco? Não, se ela já retirou o útero e foi tratado, não. O que pode acontecer se ela tinha uma lesão realmente, ela tinha um câncer, e aí ela ter metástases que não foram vistas naquele momento, que depois apareceram em outros locais. Mas aí é um nível de doença mais avançado, né? Uma outra situação. Outra situação e também se prevenir, né? Tem que procurar ainda mais, né? Com certeza. Com essa perca, né? Tem que estar se consultando, se informando. É porque a gente vê que, infelizmente, né? Eu estava lendo até uma matéria que existem, dependendo do lugar do Brasil, o índice é bem maior, né? Sim, é mais difícil, né? Embora a gente saiba que hoje, assim, mesmo o governo brasileiro está tentando, né, de toda forma, que essa assistência chegue a todas as casas, todos os níveis sociais, porque, como eu disse, é uma doença tratável quando vista no começo. Né? Então a gente tem que fazer a nossa parte sim, tem que porque tratar. depois que detectou, né? É mais difícil, com certeza. E aí é o que a gente vê, a maioria das mulheres sonham em ter filhos. Com certeza, né? Isso compromete muito, né? Você imagina a vida dessa mulher que sempre sonha em ser mãe, de repente descobre um câncer super avançado, tem que retirar tudo, ela tem que tirar o útero, tem que retirar os ovários. Era isso que eu ia perguntar, quando no caso de doença mesmo, câncer mesmo, ela tem realmente, ela vai, e é uma cirurgia grande, então
parte daquela gordura que é o aumento que recobre o intestino, é retirada também, todos os linfonodos. Então, é uma cirurgia grande. Essa mulher vai entrar em menopausa precoce, então toda aquela complicação que a gente conversou já sobre menopausa, ela vai ter calores. É uma vida complicada depois disso. Claro, ela vai voltar a ter qualidade de vida, desde que feito acompanhamento psicológico, nutricional, oncológico, porque ela vai precisar de ajuda nesse momento, com certeza. É porque é um momento complicado, muito, né? Muito complicado. É por isso que vale a pena mesmo fazer a prevenção, cuidar, né? Não chegar. É até a pergunta que eu tenho aqui da Maria, ela coloca assim, ó, o tratamento pode afetar a minha vida diária? É possível eu trabalhar e exercer atividades habituais? Sim, é possível, Maria, você se cuidando direitinho, você fazendo esse acompanhamento multidisciplinar, com um psicólogo, como eu disse, né, vai envolver muito a parte da sexualidade e daquela coisa da mulher de se sentir mulher. Porque tem muitas mulheres que eu recebo no consultório que depois da esterectomia elas falam, doutora, eu não me sinto mais mulher sem o meu útero. Isso faz sentido? Ficou um buraco dentro de mim? Não, não ficou um buraco. Né? Os órgãos ocupam aquele local e aí a gente vai trabalhar a cabeça dela para ela não se sentir dessa forma. O acompanhamento nutricional, ela vai precisar super de uma nutricionista acompanhando com as vitaminas, os minerais, orientação de dieta para a imunidade ficar bacana, para ajudar a combater. E também então, depois uma cabeça legal, né? A pessoa consegue ter uma vida saudável, com certeza, né? Com certeza, consegue sim. Eu tenho uma pergunta aqui da Heloísa, mas aí ela já, pelo que eu estou entendendo aqui, posso ter filhos depois do tratamento? Então seria... Então, depende do estadio. Se é realmente um câncer de colo uterino, não, porque ela vai fazer retirada do útero, aí não tem como. E dos ovários também. Então, mesmo que fosse por ovo doação, que ela fosse usar os óvulos dela em outra doadora, ela não teria mais essa possibilidade, a não ser que ela fizesse um congelamento prévio dos óvulos. Era isso que eu ia perguntar sobre o congelamento. Sim, isso então dá para ser feito. É possível ela usar os óvulos dela e depois fazer, de repente, numa outra mulher, né? Fazer numa outra pessoa. Não, ela não pode mais, uma vez que ela não tem mais o útero, não tem como mais. Mas se for no começo do tratamento, como a gente já mencionou, agora, que a pessoa se cuidando direitinho... se for realmente in situ, só local, aquele câncer que ainda está bem localizado, ela até pode fazer retirada do colo, vai ser uma gestação de super alto risco, ela vai ter que ficar em bastante repouso, mas existe essa possibilidade. Não é o preconizado. E uma vez tratado, é possível que volte? É possível se realmente ela tiver metástase, no caso de doença avançada. Agora, dependendo do estadio, se for um estadio mais inicial, o tratamento sim é eficaz. Em alguns casos precisa da radioterapia, né? E essa doença, doutora, pode ser hereditária? Não. Ou não, isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver com hereditariedade. Realmente são aqueles fatores externos que a gente falou. E a falta da prevenção, né, Ana? Porque às vezes a gente escuta muita gente, minha bisavó teve, mas de repente nem foi feito o exame, nem foi feito essa investigação. Isso eu vejo bastante, né? Principalmente em locais de menor acesso à rede de saúde, né? E vamos falar um pouquinho sobre a prevenção, então, né? Sim, vamos lá. Quais além dela não fumar, né? Que é um fator, é o principal. Para vários outros tipos de câncer, né, Ana? Então a gente sabe que câncer de pulmão, de boca, de língua, faringe, orofaringe, isso é super importante. A gente fala do cigarro porque realmente todas as doenças que a gente vai estudar, né? A gente percebe que o cigarro é um fator importantíssimo para isso. Teria mais alguma outra coisa que a senhora gostaria de falar sobre a prevenção, então, agora? Sim, sobre a prevenção, então, aquela coisa da multiplicidade de parceiros, a gente procura orientar na medida do possível, que a mulher tenha, assim, um cuidado com a proteção, embora a proteção, no caso do HPV, mesmo usando preservativo, ela pode se contaminar. A gente vê que o HPV e o câncer de colo do útero estão ligados, tá ligado, né? Totalmente. Então, mesmo com a camisinha, o risco é um pouco menor, mas existe o risco dela se contaminar sim. Então, precisa ter um cuidado com essa parte. E outra coisa, não é só penetração. Ele pode até pode fazer a transmissão pelo sexo oral. Inclusive, os casos de câncer de orofaringe estão aumentando por conta do HPV. E aí, mais um motivo para a gente tomar bastante cuidado com isso, né?
E fazer a prevenção, fazer a vacina, sem dúvida, né? Isso é muito importante. Não, a prevenção sempre é o melhor a fazer, Sim, né? Não com tem certeza. jeito. Então, doutora, eu quero agradecer a sua presença, que é sempre obrigada, um prazer mesmo tê-la prazer é conosco. meu, E eu tenho a certeza que essa mulher do outro lado também agradece, porque é sempre esclarecedor mesmo, Com tá? certeza. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Nós vamos a um intervalo e voltamos conversando com a Sabrina. Eu sou Ana Paula, tenho 36 anos, sou jornalista e me considero o retrato da mulher moderna. Atuo na área de comunicação e marketing de uma importante instituição financeira. Eu trabalho com comunicação interna, escrevo matérias. Trabalho com patrocínios, apresento eventos como mestre de cerimônias. Minha rotina é bem cansativa, assim, é uma correria só. Eu tenho que administrar meu tempo para dar conta de tudo, do trabalho, dos estudos. Estou concluindo essa faculdade em Ciências Sociais, tenho uma pós em Comunicação Empresarial e outra em Desenvolvimento Regional Sustentável. E o que mais me emociona e o que mais me inspira é o trabalho social que eu desenvolvo. Porque eu sei que de alguma forma eu posso contribuir para que essas pessoas que são beneficiadas por esses projetos, elas se tornem pessoas melhores, elas possam se encontrar, elas possam se tornar mais felizes. E através desse trabalho eu estou doando meu tempo, mas na verdade eu recebo muito mais do que eu estou doando. Porque se cada um de nós contribuirmos, nem que seja com um pouquinho, com certeza nós podemos construir um mundo muito melhor. Uma pessoa que é muito importante para mim, que é o meu marido, Flávio. A gente é casado há 1 ano e meio e eu me sinto muito feliz ao lado dele, um apoiando o outro, e a gente consegue encontrar tempo para um se dedicar ao outro, para estarmos juntos, para sairmos, passearmos, fazer coisas juntos que nós gostamos, como viajar, é muito bom. A viagem que mais marcou foi, com certeza, a nossa viagem de lua de mel, que nós fomos para Paris e a cidade é maravilhosa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer para o meu esposo é cozinhar. E ele até diz que eu cozinho melhor do que a mãe dele, é verdade. Eu gosto de variar, de saladas, pratos frios, pratos quentes, mas eu faço um bolo que é uma delícia e ele ama, com certeza. E isso, assim, é fundamental, a mulher saber conciliar a vida profissional dela, a saúde dela, em se cuidar e também dedicar o tempo dela, seja a casa, a família, o esposo, sempre encontrar tempo para um estar do lado do outro. Eu sou Ana Paula, o retrato da mulher moderna, mas sem perder minha identidade. Eu sou a Universal. Viver neste mundo é uma batalha constante. Ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções e injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano, que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Nós estávamos aqui, o título hoje está, né? Mulheres em Fúria. E a gente está recebendo a Sabrina. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde. E pelo jeito você teve esse dia, né, Sabrina? Alguns não dias. Foi só um. Não foi só um? Não foi só um, então foram algumas lá. situações. Eu sempre fui muito ciumenta.
desde o início. No namoro, não. Eu nunca tive ciúmes no namoro. Depois que eu me casei, eu passei a ter muitos ciúmes dele. Muito, assim, ao extremo. Mas por que você acha que começou? Porque o normal é no namoro já, né? Por que começou só após o casamento? Ele também deve ter feito essa pergunta para você. Então, eu acho que é porque eu comecei a engordar muito. Ah, então mexeu a sua autoestima, trazia essa insegurança. E aí você descontava nele. Sim, ele trabalhava com mulheres bonitas, né? Então eu acho que aquilo me afetou de uma certa forma. E eu tive vários dias de fúria. Eu tinha tantos ciúmes dele que se passasse alguma mulher bonita na TV, eu tampava o olho dele. Na TV, sem ele nem, a pessoa nem imaginar que ele existia. Mas, na verdade, na minha cabeça, o que passava? Ele vai ficar pensando nessa mulher, porque ela é bonita e tal. Então, passava inúmeras coisas na minha cabeça. Então, eu tinha muitos ciúmes. Filme a gente não podia assistir juntos, porque se tivesse alguma cena, eu já fechava os olhos dele, então já começava a brigar, avançava, mordia, beliscava. Mas e ele? Sim. E ele, Sabrina, com tudo isso? No início, ele me segurava, ele se controlava, mas chegou uma hora que ele começou a me bater. Porque ele falou, vou ficar apanhando, né? Então, aconteceram 3 vezes da gente se agredir fisicamente muito sério, assim. E eu mordia, eu xingava. Uma vez que me marcou muito foi quando a minha filha viu. Porque até então ela nunca tinha visto. Mas, Sabrina, espera um pouquinho, eu tô aqui pensando, né? Você imagina, então você não tinha vida social. Não. Né? Porque imagine, se ele vendo só pela televisão, você já o agredia, então vocês não podiam sair de casa. Não podia, tanto que às vezes a gente queria sair e na última hora ele mudava de ideia. Ele falava, não vamos, porque você vai arrumar confusão. Eu nunca fiz alguma confusão onde a gente estivesse, mas quando eu chegava em casa, então, a hora que entrava dentro do carro, eu começava você descontava tudo a brigar. Que tava ali. E eu imagino, Sabrina, que você, com essa atitude, acabava afastando ele. Né, com isso, porque imagina, ele não queria chegar em casa e ali você discutindo, e ali você no pé dele, no ouvido dele, brigando toda hora. E ao invés de, né, ficar ao lado dele, ele acabava se afastando. Chegou a ter essa situação, algum momento que você recorda? Ele, né? A pessoa se sente sufocada, porque ele estava ali comigo numa boa, eu começava a brigar, então ele não tinha paz dentro de casa, então ele nem queria voltar. E ele começou a sair com os amigos. Ele, ao invés de sair do trabalho e vir para casa, ele saía com os amigos, voltava 4 horas, 5 horas. E eu furiosa em casa. Aumentando mais ciúmes. Não, e ia crescendo um ódio, sabe? Aumentando um ódio que eu ficava... Na hora que ele chegar, ele vai... Então, e eu ligava para ele umas 500 vezes. Ele não atendia. Aquilo me deixava mais revoltada ainda. Porque e deixa eu só te interrompendo, para que as pessoas em casa entendam que você não foi a única, nós temos uma matéria falando do Dia de Fúria. Nós vamos assistir juntas e já voltamos. Um ato de violência, de descontrole. Essas imagens mostram até onde a fúria de uma mulher é capaz de chegar. O que será que está afetando o comportamento dessas mulheres? O estresse, o dia a dia. As agressões são tanto físicas quanto verbais. A pessoa que sofre da síndrome do pavio curto não vê consequência. Controlar a fúria e as explosões, na tentativa de ter menos perdas na vida, a advogada há mais de 20 anos sofre com a síndrome. Eu sempre me senti uma pessoa diferente e não conseguia me compreender como que eu era desse jeito. Era uma coisa absurda, uma pessoa como eu, que trabalha com raciocínio, eu sou advogada, eu sou professora, então era uma coisa assim inconcebível para uma pessoa, para mim, reagir com agressividade. O transtorno é identificado por 4 sinais. A pessoa não está doente, nem sob efeito de álcool ou drogas. Diante de um problema banal, ela não consegue se controlar. Ela leva tudo para o lado pessoal. E depois da explosão, vem o arrependimento.
Lidar com a fúria não é fácil. E se tratando de uma mulher, a cobrança da sociedade é ainda maior. A gente tem o problema da TPM, né? Que numa mulher em condições normais já traz uma série de alterações, de irritabilidade. Pessoas como eu, então, tem isso numa dose maior, né? E também a sociedade é muito mais exigente com as mulheres que têm esse problema. Porque o homem é vinculado à força, à virilidade, até à agressividade, até respostas agressivas. E a mulher é vinculada a quê? À delicadeza, à sutileza, né? Então, mulheres que têm esse problema que eu tenho são muito mais punidas socialmente. Quem sofre desse transtorno reage de maneira desproporcional a situações que para os outros seria motivo simplesmente de uma irritação comum. Isso acontece, segundo os estudiosos, porque essas pessoas têm uma visão distorcida dos fatos. E para Adriana, as perdas nas relações são os maiores prejuízos. Você não controla e que você não dimensiona. Você não tem noção nem do perigo que você está passando às vezes. E depois vem a culpa porque você tem consciência que aquilo é errado, né? E pior, talvez pior do que a culpa, são as perdas. Comprometi várias relações minhas pessoais, familiares e com namorados por conta dessa minha doença. A atividade física pode ser uma boa saída para aliviar a fúria. Os especialistas afirmam: para dores, desânimo e irritação, se mexa. Bom, então vamos lá, Sabrina. Nós vimos na matéria uma mulher quebrando o carro do seu marido, enfim. Você chegou a ter esse momento de fúria a tal ponto parecido com isso? Sim. Um dia que a gente discutiu por causa de mulher na TV, ele falou: olha, quer saber, eu vou sair e vou deixar você refrescar a sua cabeça. Até para vocês não brigarem. E depois eu volto. É. Falei: não, você não vai, você vai sair? Então peraí. Fui lá, peguei uma faca e furei os pneus do carro, os 4. Aí o carro cedeu. Ele ficou uma fera, ele saiu com a moto. Enfim, eu não consegui impedir e ainda deixei ele mais furioso ainda, porque eu furei o pneu do carro. Você falando no intervalo, eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, ele deve ser muito bonzinho. Porque assim, eu imagino que ele deve ter tentado de todos os lados, até para que o relacionamento não viesse ao fim, né? E a gente vê, Sheila, que tudo começou com uma insatisfação dela. E que a gente sabe que a mulher tem esse poder, né, de mudar uma situação. Você vê que se ela chega na casa e o ambiente está pesado, está carregado, ela com um sorriso, com um gesto, ela consegue mudar aquela situação. Mas a gente vê também que uma mulher tendo um outro lado, né, que a gente sabe que vai muito além do físico, né? Ela destrói toda a família. Exatamente. A gente vê como é importante o equilíbrio da mulher e ela se resolver, porque a gente vê que era uma carência dela, né? Era uma carência dela, que ela saiu sem expor, ao invés de, olha, eu queria entrar numa academia, eu queria me cuidar, ou fechar a boca mesmo, porque foi porque você engordou, né? Tudo que começou. Quer dizer, ele não tinha culpa de nada. O que estava acontecendo era com você. E aí você começou a descontar nele. E ele, com toda a paciência, ainda tentando, né? Vou sair para a gente não brigar, de repente deixar você falando sozinha, que até você acabar, esgotar todas as palavras, né? E a gente vê que isso acontece muito, né, Sheila? A falta de equilíbrio, né? Que no momento você não tinha. Você não tinha aquele equilíbrio para saber até onde você poderia cobrar e até o momento que você fala, não, peraí, chega. Então, essa falta de equilíbrio acontece em muitos relacionamentos, né? Igual o seu, de chegar até agredir, de chegar até a quebrar o carro, a furar o pneu. Tem alguma outra situação que você lembra que causou? Então, a mais marcante foi quando minha filha viu. Porque essas loucuras que eu fazia, ela não via. E teve um dia que ela viu. E ela ficou tão assustada que ela se escondeu debaixo da cama. Isso então, com que idade, Sabrina? Ela estava com 5. Então, isso mexeu muito comigo. E eu fiquei chocada de vê-la daquela maneira. Aquilo
algo mudou naquele dia em mim. Eu falei, não é isso que eu quero para minha família. Porque eu acredito também que você não tinha amigas. Nenhuma. Né? Impossível ter uma amiga, porque eu já ia imaginar que ela ia ficar olhando para meu marido, então eu não tinha e nem deixava ele ter. E, gente, e ela não precisa disso, porque ela é bonita, né? Você vê que é uma coisa que é interior mesmo, né? Porque o exterior não mostra isso, mas você vê o ponto que a pessoa chega, né? E eu já cheguei a desejar que ele fosse cego, para não olhar para ninguém. Olha que absurdo, chegar né? ao ponto, né? Às vezes já até um mal para a pessoa que ama. Que ama, pois é. E eu pensava, não, se ele ficar cego, ele só vai lembrar de mim, então ele não vai olhar para ninguém mais, só para mim. Então eu já cheguei ao extremo mesmo. Mas hoje em dia eu lembro das coisas que eu fazia, eu dou risada. Mas na época eu sofria muito com isso. Era um sofrimento muito grande. Você chegava a comentar com a sua mãe? Com a minha mãe, com a minha irmã Monique. E elas falavam o quê? Ela falava, Sabrina, você tem ciúme da TV? Isso não é normal. Como que pode você ter ciúmes da televisão? A mulher nem sonha que ele existe. Porque a palavra ciúme quer dizer insegurança, né? Então, quer dizer, mas a sua insegurança não era com ele, era com você, né? Por isso que a gente bate nessa tecla, né, Sheila? Que a mulher tem que ser bem resolvida. Você não tem que ir pela moda, o que o mundo dita. Eu tenho que ter um corpo assim, o meu cabelo tem que ser assim, a minha pele tem que ser assim, né? Não, você tem que ser da forma que Deus te fez. E se amar com o que você tem, né? Porque dentro de cada mulher existe uma beleza. E quando essa beleza é externada, a gente vence, a gente não consegue olhar e falar, eu preciso disso ou daquilo para ser feliz, né? Então, enquanto você não resolveu isso, as crises eram constantes. E aí, você não teve medo em nenhum momento dele falar assim, olha, Sabrina, eu cansei, eu vou embora, porque eu não, antes de chegar esse momento da sua filha, que a sua ficha caiu de vez, não teve nenhum momento que você falou assim, peraí, gente, se ele quisesse ir embora, penso eu que ele já teria ido há muito tempo, né? Porque durou quanto tempo isso? Durou uns 6 anos. 6, 7 anos. Pensou 6 anos, porque realmente ele gostava de você. Realmente, Mas mesmo gostando, né, isso vai saturando. Chega uma hora que a gente vê que é inevitável, né? Eu estou plantando, tá se caminhando para aquilo, e eu não estou fazendo nada para mudar. Não estou reagindo. Sabe que teve um dia que eu sempre falava que ele estava com mulher. Toda vez que ele chegava tarde em casa, eu falava que ele estava com mulher. Aí teve um dia que ele me disse, você fala tanto que eu vou começar a procurar. Porque daí quando você falar, você fala com razão. Porque eu sou julgado e questionado sem fazer nada. E infelizmente é isso que acontece mesmo. A mulher acaba despertando uma coisa no homem, né, Sheila? Que ele fala, peraí, ela fala tanto disso, que eu vou começar a olhar para isso, então. E às vezes ele nem quer. Às vezes ele não quer, às vezes ele tá com os amigos, não tá fazendo nada demais, mas de tanto a mulher falar, ele acaba fazendo. Mas sabe que eu seguia ele inúmeras vezes, eu saía de casa meia-noite. Você não vivia, né? Não, exatamente, essa é a palavra. Era uma escravidão. Eu não vivia. Né? A minha irmã, a gente sempre foi muito unida, e ela me chamava para sair, a Monique, e ela me chamava para sair, eu não ia, porque eu falava, não, eu vou, ele vai chegar em casa e vai assistir televisão. Quer dizer, a família tentando distrair, né? Falar, vamos fazer ela pensar numa outra coisa. Então, assim, era uma coisa que eu não tinha vida, eu pensava nele 24 horas, o tempo inteiro. Aonde eu ia, sabe, às vezes eu ia para cada lugar bacana e eu não estava ali, eu não conseguia me distrair, aproveitar o passeio, porque minha cabeça estava nele, eu queria saber o que ele estava fazendo. E ele trabalhava, ele tinha um intervalo de umas 4 horas. E eu ficava enlouquecida, porque falava onde que ele está, o que ele está fazendo. E eu falava, meu Deus, e uma vez eu liguei para ele e atendeu no automático. E eu fiquei ouvindo tudo que ele falava. E nesse dia, estava tendo acho que uma feira na rua e tinha uma comerciante bonita. E daí eu ouvi ele falando, nossa, o pessoal tá perdendo tempo com essa moça, ela é muito bonita, pode ser modelo. Ai, meu pai do céu. Ouvindo? Quando eu ouvi isso,
Se eu pudesse passar pelo telefone, eu teria passado. Eu comecei a gritar. Eu acho que até meus vizinhos ouviram na época. Sim. Eu comecei a gritar, enlouquecida, e ele ouviu. Quando ele atendeu, o que foi? Você tá chamando quem de bonita? Você tá maluco? Nossa, mas foi uma briga tão feia. Eu seguia, mas eu nunca peguei ele fazendo nada. Ele nunca me deu um motivo. Nada. É porque eu penso assim, se ele quisesse, é o que a maioria das mulheres tem que entender. Eu já conversei com inúmeras mulheres nesse sentido. Mas ele é assim, ele faz isso. Aí eu falo, a primeira coisa que você tem que pensar, se ele não quisesse estar com você, ele tem N motivos para não estar. Se ele está, é porque ele quer ficar. Então, quem está dando problema, quem está causando o problema é você. Né? No seu caso, foram 6 anos. Em nenhum momento você parou para pensar, peraí, gente, olha o que eu faço esse homem viver. Eu ainda até assim, pensava, mas não conseguia ter falava, força. Poxa, por que eu faço isso? Né? Ele não dá motivo, ele é um bom marido. Mas eu não conseguia pensar de outra forma. Era uma Você fazia escravidão. E depois vinha um arrependimento? Vinha. É porque geralmente é assim, né? Não, a gente fica muito mal, né? A gente fica péssimo. Ainda mais quando você é a causadora da confusão. E não tem o controle da situação, né? Exato. Então você fica muito mal. Foi o seu problema, né? Não era ele, igual, né, Ana estava falando, mas é a pessoa não se valorizar. E ela acaba não se valorizando e acaba se deixando levar para o sentimento, para a emoção e cometendo essas coisas. Quem sofre é a família inteira, é você, seu marido e a sua filha. E ela já estava até colocando, né? Além da família mesmo, já estavam os pais, acredito que de repente a mãe dele. Os vizinhos. Né? Os vizinhos. E você vê que é uma coisa assim, que vai além mesmo, não tem jeito. Quando o coração fala, a mente não consegue dominar, né? Você não consegue ir para o lado da razão. Você fala assim, peraí, gente, por que eu fiz isso? Por que isso está acontecendo? Mas quando você se depara, você está cometendo o mesmo erro, né? Então, são inúmeras as situações que a gente, dependendo desse seu sentimento, até de você se resolver mesmo, de você estar bem resolvida por dentro, você consegue discernir, você consegue falar, isso é certo, isso é errado. Esse é o momento de parar, esse é o momento de continuar. Né? Mas a gente vai a um intervalo e a gente já volta conversando mais sobre isso. Na vida é assim. Quando você pensa em subir, sempre encontra dificuldades. Quando está quase conseguindo, escorrega e tem que recomeçar tudo novamente. É cansativo, mas a determinação no seu objetivo vai lhe trazer uma grande conquista. E a gente já vai voltar falando com a Sabrina, tá, Sabrina? Eu vou pedir só um pouquinho para você, um tempinho, que nós temos a Josefa na ligação, que nós vamos orientar você, tá, Josefa? Pois não. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sheila. Meu nome é Josefa. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu sou uma pessoa muito nervosa, brigo muito com meu marido. Chega até eu ir na rua, 3 horas da manhã, buscar ele na rua. Quando eu chego lá, eu até já dei na cara dele, no meio de todo mundo. Depois eu pedi desculpa, que eu vi que eu tô errada. E ele é uma pessoa muito boa. Não dá pra mim ficar fazendo isso com ele. Preciso de ajuda. Eu quero mudar, porque do jeito que tá não dá pra continuar. Eu quero sua ajuda. Sheila e Ana. Preciso muito da ajuda de vocês.
Então, Josefa, sua história é parecida, né? Como a gente está falando aqui. Então, o que está causando? Você tem que analisar o que está causando essa insegurança, esse nervosismo. Você não quer, você falou, eu não quero, ele não merece, mas a situação me leva a isso. Ele está dando motivos? Independente se ele dá motivos ou não, você tem que se analisar. É uma insegurança? É você se valorizar mais? A nossa dica para você é olhar para dentro de você e ver o que está de errado. Porque se você continuar assim, não vai dar certo. Você viu aqui as histórias, pelo que você falou, você sai, você vai atrás dele. Isso não é certo. E isso você não vai trazer ele para você. Pelo contrário, você vai afastar. Ao invés de trazer, você vai afastar. Porque nenhum homem quer ficar com uma mulher assim. Nenhum homem se sente feliz com uma perseguição de uma mulher, você enchendo ele acaba, às vezes, até saindo, porque você leva ele a sair, não é, Ana? A gente tem que ver, olhar para dentro, porque às vezes ela não consegue controlar o nervosismo. E a gente vê, né, Sheila, que você viu que é exatamente o que a Sabrina falou. Ela faz e se arrepende. Então, isso mostra que tem alguma coisa fora do lugar. E quando a gente coloca o sentimento em primeiro lugar e deixa a razão para depois, Josefa, não tem jeito. Eu tenho certeza que você ligou porque você se identificou com a vida da Sabrina, a anterior, né, Sabrina? Que daqui a pouco você fica com a gente, Josefa, que você vai ver como ela venceu. E a gente te convida também, estende esse convite até você, para que você procure uma igreja universal, que você vai... Hoje é segunda? Então, a igreja é aberta todos os dias, mas todas as quintas-feiras nós temos uma reunião chamada Terapia do Amor. É uma terapia mesmo. Cuida do seu coração, cuida da sua alma. Ali você aprende a direcionar algumas atitudes suas. Você aprende de fato e de verdade a colocar as coisas no lugar. Então, eu e a Sheila, a gente te convida a participar dessa palestra, que com certeza vai te abençoar. Mas primeiro eu aconselho você a cuidar de você. Não venha para a terapia para cuidar do seu marido. Cuidando de você, você vai cuidar dele, porque você vai aprender, as suas atitudes vão mostrar que você mudou. E aí, com certeza, ele vai ter prazer de ficar do seu lado, Josefa, tá bom? Então, fica esse convite, Deus te abençoe. E eu tenho certeza que muito em breve você vai estar ligando para contar a sua vitória, assim como a Sabrina vai contar agora pra gente, tá bom? Fica com Deus, amiga. Tchau. Então, é isso, né, Sabrina? Teve esse momento que você estava falando, que a sua filha viu, esse momento de fúria, que a gente vê que a Josefa, infelizmente, tem, né? E depois se arrepende. E aí, quando aconteceu isso, que a sua filha viu todo aquele drama acontecendo na casa dela? Então, ela se escondeu debaixo da cama e ficou muito assustada. E ali eu vi que ou eu mudava, ou então eu ia perder minha família, né? Até porque o Anderson também não aguentava mais, né? Aquela situação, eu estava perdendo completamente o controle de tudo. Então eu vi que eu tinha que primeiro olhar para mim, pensar em mim e deixar ele de lado. E foi o que eu fiz. Eu comecei a buscar por mim, né? E aos poucos eu fui mudando. Tanto que a primeira vez que a gente estava até na casa da Monique e a gente estava assistindo TV e estava passando um monte de mulheres de biquíni. Um monte de mulheres de biquíni. Ali foi, vamos assim, ali foi o ponto de falar assim, e agora, Sabrina, vamos vencer ou não? Pois é, sabe o que aconteceu? Eu comecei, eu sorri. Eu não senti nada. Tava eu, o Anderson, a família toda. O Anderson, né? Estranhou. Não, ele nem olhava direito pra TV, né? Aquela coisa Tava assim. acostumado com aquela opressão, né? Nem olhava direito. Mas ali naquele dia, eu me vi livre. E foi uma sensação maravilhosa. Foi muito bom. Foi a melhor coisa, sabe? Eu vi que estava passando tudo aquilo e eu não sentia nada. Eu não sentia aquela dor, aquela angústia, aquele ódio. Tudo aquilo acabou. Tudo aquilo, sabe? Toda aquela coisa ruim que eu sentia. Naquele dia que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô livre. Não sinto mais aquilo. Então... E a reação dele? O Anderson...
para ele se acostumar com a nova Sabrina, foi aos poucos. Não foi uma coisa... Ele, aos poucos, foi começando a assistir assim, será que isso é uma pegadinha? Ele, aos pouquinhos, ele foi assistindo TV normal, então passava, às vezes, algum comercial, ele já não precisava mais virar a cabeça, porque eu não falava mais nada. Mas aos poucos... desculpa, mas você não foi falando, você foi mostrando. Exato. Você não falou assim, Anderson, pode ligar a TV que eu não vou mais implicar com você, não. Você foi mostrando a mudança. Não, eu não falei nada. Em momento algum eu falei alguma coisa para ele, assim, agora eu mudei. Não, eu não fiz isso. Até porque eu me surpreendi, então foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente, né? E não foi nada forçado, não foi, né? E não foi uma coisa que eu controlei. Ali foi uma ajuda que eu tive mesmo. Porque sozinha foram 6 anos tentando, né? Eu acredito que sozinha a gente não consegue. Quando a mulher chega ao extremo, que eu cheguei a um ciúme tão doentio, eu acho que é dali para pior. É por isso que a gente vê tantas situações, né, hoje em dia. Porque realmente é uma coisa que foge do seu controle. Você não tem mais controle sobre aquela situação. Então, ali eu vi que sozinha eu não conseguiria. Eu só consegui porque eu tive ajuda. Eu busquei essa ajuda. E é por isso que hoje você está aqui, né, Sabrina? Por isso que a gente hoje convida você a buscar essa ajuda. Porque sozinha você viu que não vai conseguir, não tem jeito. É só você parar e olhar. Até agora foi com a força do meu braço. Mas agora a gente te convida a conhecer uma força maior que mudou a vida da Sabrina, que vai mudar a vida da dona Josefa, com certeza, e de tantas outras que quiserem, tá? Então fica aqui o nosso convite. Procure essa ajuda. E querendo, com certeza, o nosso Deus está disposto. Ele não está indiferente às suas lutas, às suas tentativas. Por isso que hoje você está aí, do outro lado, assistindo esse programa. E assim como a Sabrina venceu, você também pode vencer, tá bom? Então fica com Deus, Deus te abençoe. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Sheila. Obrigada. E amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Até mais.